Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Hoje é um dia muito importante para nós cristãos, porque é o dia em que nós comemoramos a Páscoa. E a Páscoa para nós tem um sentido muito especial, porque é nesse dia naquele dia em que Jesus morreu na cruz, Ele expressou o verdadeiro amor de Deus por nós, por toda a humanidade. Isaías, ele diz que Jesus sofreu por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Pelas feridas de Jesus é que nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E esse amor que já existia antes mesmo da criação do mundo é um amor ousado, ilimitado, imensurável, incompreensível para nós, mas é o mais puro amor. E hoje é dia de nós celebrarmos esse amor de Deus que foi derramado por nós naquela cruz do Calvário. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me comprar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Bom dia, graça e paz. Mais um dia com um culto online devido à situação que nós estamos passando, não só no Brasil como no mundo, de Covid-19. Espero que você tenha passado uma semana aí, pela graça do Senhor, na alegria de ser um servo de Jesus Cristo, do Deus Altíssimo. Nessa manhã nós vamos refletir a palavra do Senhor, lá em Atos, no capítulo 16, até o verso 31, mas você pode ler até o final deste capítulo, que são passagens muito importantes da palavra de Deus e que nos trazem um alento, uma motivação, nos trazem testemunhos do Deus atuando por meio da vida de Paulo. O tema é Remando contra a Maré, e o título que eu coloquei é Remando contra a Maré da Desesperança. O sentido da palavra desesperança é sinônimo de desânimo, descrença, desespero, desilusão, ausência ou falta de esperança. Desesperança, quando nós olhamos para o nosso contexto atual, nós temos visto muitas pessoas desesperançosas, desiludidas,
desanimadas com o dia do amanhã. Essa é uma visão negativa nos dias atuais e para as pessoas que têm esse sentimento de desesperança, que cultivam esse sentimento de desesperança. É uma visão negativa sobre uma circunstância, sobre um momento, sobre a perspectiva futura. E essa desesperança, para alguns, pode trazer tristeza, sentimento de solidão, irritação pela falta de esperança, esgotamento até emocional e físico. Agora, o que nós temos que tomar cuidado é quando essa desesperança toma conta da nossa alma e começa a ecoar com esses sentimentos desagradáveis, de tristeza, de desilusão, porque isso pode levar à depressão. Como eu preguei no domingo passado e eu falei sobre os alicerces da nossa fé, falei das convicções da nossa fé, em parte do sermão, e isso é nisso que nós temos que estar alicerçados, pautados, crendo na verdade absoluta para as nossas vidas, que Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós verificamos em muitas passagens aquilo que às vezes nós não gostaríamos de vivenciar em nossas vidas. Nós não gostamos e ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de passar por dificuldades. Ninguém quer ter dor, ninguém quer ficar doente. A palavra, em muitas das vezes, nos coloca em xeque, em determinados momentos de nossas vidas, como o momento que nós estamos vivendo hoje, como brasileiros, como cidadãos brasileiros em quarentena, para que o pior não aconteça. Eu quero dizer que isso é extremamente importante nos dias de hoje, você ficar dentro de casa o máximo que você puder, saia só para o essencial, e se você estiver no grupo de risco de 60 anos, não saia de casa, porque essa Covid-19 é uma coisa muito séria. Como eu digo, a palavra do Senhor, como tenho dito, a palavra do Senhor às vezes nos coloca, às vezes nos empareda, né? Nos coloca na parede. Entre cumprir e viver a palavra, né, há uma distância muito grande. E muitos negam, nos momentos difíceis, nas circunstâncias difíceis, nos momentos de desesperança, buscam facilidades, e a gente tem visto muitas facilidades de um evangelho falseado e pregado por lobos. Algumas passagens, como eu disse, são muito difíceis de professarmos, né? Em circunstâncias tristes, por exemplo, no momento que nós estamos vivendo como cidadão brasileiro. Como dizer, por exemplo, em Filipenses 4:6, como viver, como proclamar, não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Como não estar ansioso nesses momentos que estamos vivenciando de muitas mortes por causa desse vírus? Como ler em 1 Coríntios 13:7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. No momento de tantas angústias que temos visto no mundo, de milhares e milhares de pessoas morrendo. Como o salmista, no Salmo 140:10 diz, rendam-te graça a todas as criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Como bendizer a Deus quando passamos dificuldades financeiras, quando não temos perspectivas para o dia do amanhã, quando as perspectivas pintadas pelos economistas, descritas pelos economistas, são de crise econômica, crise social. Como bendizer o Senhor, olhando para aquilo que os homens estão dizendo que vai acontecer? Como dizer, como o salmista, no Salmo 108:3, eu te darei graças, ó Senhor, entre os povos, cantarei louvores entre as nações, pelo tempo que temos passado.
Como então dizer em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Como salmista no Salmo 97:12, alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Tudo isso é importante, são recomendações que a palavra de Deus nos dá, que nós devemos louvar ao Senhor, nos alegrarmos no Senhor, em todos os tempos e em todos os momentos. Nós não podemos estar ansioso. Como não estar ansioso? Você não pode ser dominado pela ansiedade. São recomendações difíceis. Como ficar sem esperança em dias de mortes nos 4 cantos da terra? Como ter esperança com tanta morte acontecendo no mundo? Como não ficar ansioso em tempo de desesperança? Como se alegrar no Senhor em tempo de incertezas? Como suportar todas as situações em tempos de crise presente e futura? Como não temer o dia do amanhã? Como não temer a morte? Como regozijarmos todos os dias de nossas vidas no Senhor e nos dias difíceis que nós estamos passando? Como nos alegrarmos no Senhor em tempos difíceis? Não é hipocrisia, e muitas das vezes nós confundimos hipocrisia com fraqueza. Uma coisa é fraqueza, outra coisa é hipocrisia. Nós somos frágeis, somos como um barro, como um vaso de barro descrito em 2 Coríntios, que somos frágeis como um vaso de barro. Muitos de nós pensam que exercitar e firmar, demonstrar a fé em tempos difíceis é só da boca para fora. Não, é passar momentos difíceis, mas confiantes, perseverantes, não sendo entregues à desesperança, porque nós temos uma esperança assim que está em Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós não somos hipócritas quando nós regozijamos. Nós não somos hipócritas quando nós louvamos ao Senhor. Nós não somos hipócritas que no meio da desesperança nós nos alegramos no Senhor e na vida que nós temos. Mesmo sendo ela difícil, mesmo sendo ela às vezes complicada, mas nós nos alegramos em todo o tempo. Nós não podemos nos deixar ser dominados pela desesperança. Nós nos alegramos em meio ao caos que nós estamos vivendo como mundo, aonde o medo tem assolado, a angústia, a aflição pelo dia do amanhã, por estar vivo ou não, por ser contaminado ou não. Mesmo andando pelo vale da sombra da morte, é o Senhor que nos guia. Um dia, nos dias que estamos vivenciando, nesse dia em que estamos vivenciando, dias tão difíceis, de tantas notícias de morte, saiba você, e eu sei, que é o Senhor que está nos guiando pelo vale da sombra da morte. Por isso que em Atos 16, 19 em diante, a palavra de Deus nos ensina por meio da vida de Paulo, por meio da vida de Silas, nos demonstram que nos dias que são difíceis, nós precisamos regozijar no Senhor, nos alegrarmos no Senhor. Não só nos dias de fartura, nos dias de bons momentos, mas em todos os tempos, em todos os dias, sejam difíceis ou não, nós temos que louvar e nos regozijarmos no Senhor. Paulo e Silas nos ensinam que as circunstâncias adversas fazem parte da caminhada cristã. Eles foram além ainda disso. Nesses dias difíceis que passaram e descrito no texto de Atos, eles pregaram a palavra de Deus num momento complicado, quando estavam presos, depois de serem açoitados. Eles demonstraram o amor ao Cristo ressurreto, quando sendo injustiçados e assolados, difamados, e vivendo esses tempos difíceis, eles
pregaram a palavra de Deus. Eles levaram um carcereiro e sua família, que estavam mortos espiritualmente, ao encontro de Jesus. Por isso que nós vamos meditar sobre tudo aquilo que eles passaram, todas essas barreiras que não paralisaram nem Paulo, nem Silas na caminhada nessa terra. E esse texto, lá em Atos 16, de 16 em diante, diz assim: certo dia, indo nós para lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido a aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, então entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos vocês e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Vamos ler mais 2 versículos em diante, 33 e 34. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Dias difíceis para Paulo, para Silas, dias em que eles estavam caminhando, indo para a oração. Mas a oração aqui, o sentido, ele estava indo para uma reunião, para um culto, num lar, numa casa ou num local. Aqui não descreve. E nessa caminhada eles encontraram uma jovem que começaram a falar: olha, estes são homens de Deus que anunciam o caminho da salvação. Quem não gosta de ser, reconhecido como aquele que prega a salvação em Cristo Jesus? E isso começou, na caminhada de Paulo e Silas, aquela moça, aquela jovem, sempre repetindo. E Paulo e Silas tiveram uma coisa que é importantíssima para todos nós que somos cristãos. Eu reputo talvez uma das coisas mais importantes que nós temos que ter em nossas vidas, que é discernimento daquilo que ouvimos e de onde que vem. Era uma nobre declaração daquela jovem. Verdadeiramente, se ela tivesse vindo de um cristão verdadeiramente convertido.
A palavra de Deus até o diabo conhece. Não podemos subestimar nos nossos dias as ações malignas, a ação da malignidade nesse mundo, porque esse mundo jaz do maligno. Ele continua tentando obstruir a obra de Deus, a caminhada dos seus filhos. Mas nós temos que ter esse discernimento daquilo que Deus tem para as nossas vidas, daquilo que Deus tem para essa igreja, daquilo que Deus tem para a sua família, daquilo que Deus tem para o seu casamento, daquilo que Deus tem para os seus filhos. Discernir a vontade de Deus é primordial para os nossos dias e para as nossas vidas. Discernir aquilo que Deus reputa como importante para a nossa caminhada, para o exercício dos nossos dons, isso é importantíssimo. Já no verso 18, depois de muitos dias, eles discerniram esse espírito, está no verso 18 e 19. E Paulo expulsou esse demônio em nome de Jesus. Discernir é a palavra. Qual o espírito que nós precisamos discernir nos nossos dias, na nossa caminhada cristã? Qual o espírito que nós temos que discernir nesse momento de tanta tristeza, de tanta desesperança, de tanta morte? Nós temos visto por meio dos governantes, por meio das pessoas, nas suas ações, quando vão ao supermercado e querem comprar tudo, por meio dos governantes que se sobrepõem a outros mais ricos, que conseguem comprar todos os insumos necessários para conter e combater a Covid-19, eles utilizam desse espírito de egoísmo, de individualismo, para se sobrepor. Deus está nos ensinando, está nos mostrando nesses tempos difíceis, quem são verdadeiramente os governantes, as nações. Deus está descortinando para ver que no momento de crise mundial, no momento de crise onde todos precisávamos dar as mãos e nos socorrermos uns aos outros, dependendo da necessidade de cada um, não, cada país, cada nação, cada estado tem buscado os seus próprios interesses. Que dirá daquelas nações tão pobres, com situações tão difíceis que não tem dinheiro para comprar esses insumos? Nós deveríamos estar olhando para elas. Mas não, as nações estão olhando para o seu próprio umbigo. Deus está descortinando, Deus está nos dando discernimento para mostrar verdadeiramente quem são os governantes desse mundo, que dizem governar para a justiça, que dizem governar para uma igualdade entre todos. Essa não é a verdade, a gente já sabe disso há muito tempo. Que dirá das vaidades dos governantes dos nossos governantes aqui, que estão mais preocupados com a eleição em 2022 do que com um problema tão sério que nós estamos vivenciando nos nossos dias. Que dirá do espírito de hipocrisia dos nossos governantes? É isso que nós precisamos discernir nesses tempos difíceis. O espírito da ganância daqueles que querem, por causa do medo, por causa da morte que está assolando tantas pessoas, procuram trazer frutos dessa desgraça para as suas vidas. Olha para a indústria farmacêutica. Acho que ela nunca ganhou tanto dinheiro em tão poucos dias, vendendo de tudo, vendendo milagres também, iludindo que isso cura, aquilo cura. Eu quero te dizer uma coisa, nesse mundo de desesperança, nesse mundo difícil desses últimos meses, eu quero te dizer uma coisa, a nossa esperança não está nos governantes, a nossa esperança não está na ciência só, a ciência é ferramenta, os governantes são ferramentas nas mãos do Senhor, a nossa esperança está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que dirá? E nós precisamos discernir do espírito de religiões mortas, que invocam os seus deuses para que nada aconteça. Porque o verdadeiro Deus, o Deus soberano sobre os céus e a terra,
Ele comanda com um punho de aço todas as nações e todos os governantes. É tempo de discernir esse espírito da desesperança que nos rodeia. É tempo de nós buscarmos a vontade de Deus, discernirmos qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus para a sua igreja agora é que ela se achegue mais perto, que ela esteja mais próxima. Porque a célula, o grupo, aquilo que você tem na sua casa, a célula familiar, não estou falando de célula de modelo de igreja, não, eu estou falando de célula que é pai, mãe, filhos, marido, esposo, sogra, toda a sua parentela, essa célula que é importante nesse mundo tão desigual, nesse mundo doido para tantas coisas, que ela se fortaleça. Sabe, nós como cristãos, nós seremos perseguidos também por focarmos Deus em todas as circunstâncias e em todos os momentos. Nós seremos difamados em muitas das vezes. Como tanta gente morrendo, você pode se alegrar no Senhor. Nós nos alegramos por Senhor, porque nós sabemos que a nossa vitória, a vitória sobre a morte, foi conquistada por Jesus Cristo na cruz. Nós somos chamados, às vezes, por hipócritas, por não nos abatermos em tempos difíceis. Nós não somos hipócritas. Nós somos frágeis, mas frágeis seres humanos guiados por um Deus Todo-Poderoso. Nós podemos ver nesse texto, no verso 22, 23, de 22 a 27, as provações que Paulo e Silas passaram. Depois de testemunharem do poder de Deus, da ação de Deus, quando aquele demônio foi retirado na autoridade que há no nome de Jesus, por meio daqueles de Paulo e Silas, eles foram perseguidos, foram açoitados, foram lançados num cárcere. A nossa vida nunca será feita só de alegrias, mas eles mesmo açoitados, mesmo presos, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Irmãos, não se deixe ser dominado pela desesperança. Não fique titubeando em desilusões. Não fique preocupado com o dia do amanhã. Não fique ansioso pelo dia do amanhã. Esse mesmo Deus que agiu pela vida de Paulo, pela vida de Silas, é o Deus que age em nossas vidas, é o Deus que nos guia, é o Deus que nos direciona. Nós precisamos dessa manifestação do poder de Deus em nossas vidas, mesmo em dias difíceis. A percepção de Paulo e Silas, eles discerniram e encararam essas provações como parte da caminhada cristã e de que coisas maiores Deus faria por meio da vida deles. As provações sempre são encerradas por uma ação de Deus. Quando Deus entra na história da vida dos seus filhos, saiba de uma coisa, eu não sei o que você está passando nesse momento na sua casa, eu não sei se você está passando por dificuldades financeiras, eu não sei se já está difícil essa convivência na quarentena, de estar muito próximos por muito tempo, sem poder sair, se o relacionamento está desgastando, mas eu quero que você saiba de uma coisa, quando nós demonstramos a nossa fragilidade, quando nós nos alegramos no Senhor nos dias difíceis,
quando nós oramos ao Senhor nos dias difíceis, nos dias bons, quando nós clamamos, cantamos, quando nós bendizemos o nome do Senhor nos dias difíceis, o Senhor vem com a provisão, o Senhor vem e age na vida dos seus filhos, assim como Ele fez com Paulo e Silas. Aquele terremoto veio e abriu aquela cela, e abriu e os deixaram livres. Deus age, Deus continua trazendo a provisão, Deus continua agindo nos nossos dias e no nosso tempo também. Creia nisso, não incorra no erro da desesperança, de se entregar à situação e a essa circunstância tão difícil que todos nós estamos vivenciando. Creia, alegre-se no Senhor, ore para o Senhor. Essa foi a percepção desses filhos de Deus. Por isso que a desesperança não é compatível com a nossa fé, quando nós não podemos ser dominados por essa desesperança. Nós precisamos crer no nosso Senhor, no nosso Salvador, no nosso Redentor, que nós iremos vencer, que nós iremos passar esse tempo, e que se alguém ou algum dia for recolhido para o Senhor, nós estaremos num lugar melhor, na Nova Jerusalém, morando no céu juntamente com Jesus Cristo, nosso Senhor. É esse Deus que nós servimos. E tem uma expressão bíblica que eu gosto muito, quando leio na palavra de Deus, a expressão, não temas, a expressão, não tenha medo, a expressão, eu sou contigo. Em Gênesis 46, 3, a palavra de Deus diz, então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Deus encorajando Jacó. Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de José, Deus de Moisés, Deus de Josué, o Deus de Paulo, o Deus de Silas, o Deus do Décio, o Deus do Lincoln, o Deus do Gabriel, o Deus do Lucas, o Deus desta igreja continua agindo em nossas vidas. Josué 10, 25, então Josué lhes disse, não temais, nem vos atemorizeis. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejares. Josué encorajando o povo, sendo encorajado para enfrentar os amorreus. Que dirá de Eliseu em 2 Reis 6, de 15 a 16, quando aquele exército da Síria vinha se aproximando, e o servo de Eliseu falou, olha lá, tão grande multidão venha. E Eliseu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Atos 27, 24, dizendo para Paulo, não temas, Paulo, Deus falando a Paulo, não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Foi quando do naufrágio na ilha de Malta, o anjo veio e trouxe o recado para Paulo. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós confiamos, é o Deus que nos fala, não temas. É o Deus que nos direciona, que nos guia, que nos guarda. É o Deus que provê tudo aquilo que nós necessitamos. Mesmo nas provações, o Senhor está olhando, o Senhor está nos conduzindo. Mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor está nos levando. O Senhor está nos conduzindo, o Senhor está nos guardando. Somos os teus filhos que foram comprados por um alto preço. Preço da morte de Jesus Cristo e o seu sangue que verteu na cruz. Agora, no verso 28 até 34, nós já vemos o ápice de tudo isso. Aquilo que Deus faz depois de um momento de demonstrar o seu poder, de Deus derramar da sua graça sobre a vida de Paulo e Silas sendo libertos, mesmo depois de serem açoitados e presos.
os propósitos de Deus se cumprem. Quando aquele carcereiro se entrega a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Paulo e Silas não imaginavam qual seria o findar dessa história, desse momento, dessa circunstância em que eles estavam esperando, passando. A esperança, em meio às turbulências que eles tinham, eram de orar, alegrar-se e regozijar-se no Senhor. É isso que nós precisamos trazer para os nossos dias. Dias difíceis, dias de desesperança. Se alegre no Senhor. Regozije-se no Senhor. Busque a Deus em oração. Porque esse foi o grande milagre realizado quando aquele carcereiro foi convertido. Quando aquele carcereiro se entregou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e depois a sua família também. Deus fará muitos milagres por meio desta igreja. Covid-19 vai passar, esses momentos difíceis vão passar, essas provações que estamos passando vai passar, porque Deus tem muitas coisas por fazer por meio desta igreja, por meio da sua vida, por meio da minha vida. Deus tem propósito em tudo isso, Deus está conduzindo a história como sempre conduziu. E Deus está despertando a igreja local, a igreja brasileira, para que muitas outras coisas sejam feitas. Mas nós precisamos ter equilíbrio. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não podemos temer a morte. Não podemos nos entregar à desesperança. Porque a nossa esperança está pautada em Jesus Cristo, que é o fundamento da nossa fé. É aquele que nos comprou por um alto preço, para que tivéssemos a vida eterna. Em véspera de Páscoa, ressurreição de Cristo no domingo, ao terceiro dia, morte e ressurreição. 1 Coríntios 15, 19 e 20. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que morreram. Jesus ressuscitou. A nossa esperança não está limitada a essa vida, irmãos. A nossa esperança não está limitada só a essa circunstância que nós estamos passando, financeira, pessoal, matrimonial, seja ela de doença, de dor, de catástrofe com esse Covid-19. A nossa vida não está pautada só nisso. A nossa vida está pautada naquilo que nós celebraremos no domingo, na ressurreição de Jesus Cristo. Assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. A morte não é fim para o cristão. A morte é passagem para a vida eterna. Glorificado seja o nome do Senhor. Por isso que a esperança não pode estar focada na morte, no fim, no medo da morte, mas a esperança tem que estar pautada, focada na ressurreição que Cristo Jesus realizou por meio da própria vida. Nós estaremos também e seremos, por intermédio da ressurreição, levados ao céu. Olha o que aconteceu com os apóstolos em suas vidas. Todos eles passaram por momentos difíceis e morreram. Alguns foram crucificados de cabeça para baixo. Outros pregando o evangelho como mártir. Outros foram decapitados, como Paulo em Roma. Tiago, que foi crucificado na Palestina. Mateus,
que morreu mártire. Bartolomeu, que serviu como missionário hoje na atual Armênia, sendo golpeado até a morte. Todos nós passaremos pela morte. A morte não pode nos causar medo. Sabe por quê? Porque as chaves da vida e da morte estão nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, não perca as esperanças. Não fique triste e desiludido por essas circunstâncias que nós estamos passando. Creia no Deus soberano que está conduzindo este momento. Gosto muito do verso de Isaías 41:10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus estava falando com o povo dele, estava falando com Israel. Deus está falando comigo, está falando com você, para você não temer, porque Ele está conosco. Para nós não nos assombrarmos com os dias difíceis, porque Ele é o nosso Deus. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda, e é Ele que traz o sustento pela sua destra fiel. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Por isso, creia que esse momento vai passar. Por isso, creia que Deus trará a provisão na hora certa para o seu lar, para a sua vida. Por isso, creia que as provações são para que a demonstração do poder de Deus seja efetiva na vida dos seus filhos. Por isso, creia que maior é o Senhor do que qualquer circunstância adversa dessa vida. Não temas, porque o Senhor é conosco. Vamos orar para que Deus continue nos guiando e nos direcionando. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia. Agradecer, Senhor, porque sabemos que as nossas vidas estão em tuas mãos. É o Senhor que nos traz o sustento. É o Senhor que nos faz caminhar e velejar em mares turbulentos, ó Pai. É o Senhor que nos conduz pelo vale da sombra da morte também, Pai. É o Senhor que nos conduz nos momentos de alegrias. É o Senhor que no dia das nossas preocupações traz refrigério e nos fortalece para que nós não percamos a esperança, para que nós não fiquemos desesperançosos, Senhor, porque nós somos um povo, o povo da esperança, o povo que crê que Jesus Cristo já venceu a morte na cruz e tem nas suas mãos, detém o poder sobre a vida e sobre a morte, ó Pai. Pai, não nos deixe ficar dominados pela ansiedade, pelo dia do amanhã, Senhor. Traga refrigério aos nossos corações, às nossas preocupações, Senhor. Derrama da tua graça sobre a tua igreja, Senhor, para que nós possamos ser fortalecidos em Ti, Senhor. Nós queremos regozijar no Senhor, nos alegrarmos no Senhor, em todos os dias, até nos dias da provação, Senhor. Nós queremos orar ao Senhor nos dias da provação e nos dias de alegria também nós devemos orar ao Senhor, ó Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, traga, Senhor, paz aos nossos corações diante de tantas circunstâncias difíceis que nós estamos vivendo nesses dias, Senhor. Como igreja, como família,
como empregados, ó Senhor, que não sabem se estarão empregados no dia do amanhã, Senhor. Derrama da Tua graça, do consolo, do conforto, de nos fortalecer, porque a nossa esperança, a nossa confiança, o nosso sustento provém do Senhor, ó Pai. É nisso que nós cremos, ó Pai. É por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Senhor, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Aleluia. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.